gente vai falar da multa do 467. É uma multa que ela direciona muitos atos, inclusive atos processuais, porque é uma multa processual. O que acontece? Quando a pessoa não paga, né, e tudo isso tem uma origem, mas eu não vou tomar tempo de vocês. As multas eu dei um caráter muito prático, até é um pouco mais sem graça, porque a gente não vai lá desde o princípio, né? Não faz muito sentido a gente fazer isso com vocês, ser prolixo nesses pontos. Então a multa do 467, como é que ela funciona? Quando a gente pede as verbas do direito do trabalho, elas são verbas incontroversas, pessoal, indiscutíveis. Quando existe uma relação de emprego, não é discutível que a pessoa tem direito a férias. Não é discutível que ela tem direito ao 13º, salário mínimo, FGTS, aviso prévio. Essas questões, quando a gente tem como indiscutível a relação de emprego, é indiscutível que tem essas verbas. Por isso que a gente sempre briga ali, primeiro pelo reconhecimento. Porque quando a gente reconhece, as verbas se tornam reflexo e referência. Então, por isso que vai acrescentando e tendo aí um aumento e a cobrança de tudo aquilo que ficou de lado durante aquele contrato de fato de emprego, né? Olha aí, de novo, os princípios, adoro voltar para eles. Mas a grande questão é, o 467, ele só é aplicado em momentos indiscutíveis. É por isso que, diferente do 477, o 477, quando eu mencionei para vocês, se tu estiver pedindo reconhecimento de vínculo ou não, o TRT já tem se pacificado na aplicação. Ou seja, não tinha o reconhecimento de vínculo. E ainda assim, a gente teve que pedir o reconhecimento de vínculo. O vínculo não era reconhecido, o contrato era informal. Eu pedi o reconhecimento de vínculo na justiça. E a partir daí pedi a multa do 477 porque atrasaram a rescisão. Mandaram embora, não pagaram nada ou pagaram a menor do que devia. Pediu o 477. A justiça manda pagar o 477. Por quê? Qual é o argumento jurisprudencial que é utilizado hoje? Né? Até doutrinário. Eles fazem a referência informando que eu estou beneficiando o empregado, o empregador irregular, aquele que é um mau empregador, aquele que não reconheceu o vínculo de emprego, aquele que se furtou a pagar o que era adequado numa relação de emprego e maquiou aquilo de outra forma. Se eu não aplicar a multa do 477, esse cara está beneficiado porque ele foi beneficiado duas vezes. É melhor, o que a gente manda mensagem para o mundo? Porque o direito ele é formado por mensagem. Então a mensagem que eu estou mandando para o mundo é, olha, é melhor você ser irregular, porque se tu for para a justiça, tu não paga a multa do 477. Né? E a gente vai te condenar naquilo que é devido, naquilo que eu já ia pagar antes mesmo, de forma voluntária. Então, por conta disso, o judiciário aplica o 477. Só que esse argumento serviria completamente ao 467. Só que como multas elas têm que ser analisadas de forma estrita, leitura estrita, né? Não é uma leitura ampla, o 467 ficou de lado porque o 477 é mais expresso, passou 10 dias aplica. E o 467 ele fala sobre a necessidade da incontrovérsia. E a incontrovérsia ela é acarretada a partir de quando há o reconhecimento do vínculo. Eu já tive condenações do trabalho em que a gente reconheceu o vínculo e teve 467, sim, mas o que é pacificado é que se a pessoa ainda vai pedir o reconhecimento do vínculo, a gente tem aquelas verbas como indiscutíveis ainda, porque é preciso reconhecer o vínculo para elas se tornarem indiscutíveis. A não ser que a pessoa entre no processo confirmando que sim, era o vínculo, na verdade, ela maquiou ou deixou de regularizar alguma coisa. Isso poderia atrair o 467. Mas a regra é, se eu tenho um vínculo reconhecido, eu vou pedir o 467. Se eu não tenho um vínculo reconhecido, o 467 vai ficar de lado. E aí vocês veem como a sabedoria jurídica, a hermenêutica jurídica influencia no resultado em valor do processo. Por quê? O 467, gente, ele é 50% da verba em controvérsia. Traduzindo para vocês, vamos dizer que eu tenho um vínculo reconhecido e não foi pago férias. É indiscutível, é incontroverso que tenha que se pagar aquelas férias. O 467, ele é o valor de 50% dessas férias. Ele é o valor de 50% do aviso prévio. Ele é o valor de 50% do 13º. Então, ele é 50% do valor da verba em controvérsia, se essa verba não for paga até o momento da primeira audiência. Então, quando a gente tem a primeira audiência no processo do trabalho, por isso que é uma multa processual, uma multa do judiciário, se ao momento da primeira audiência a pessoa não paga aquelas verbas que são indiscutíveis, é aplicado a multa do 467. Ela vai pagar aquela verba e mais 50%. Por que a multa é tão agressiva? Porque está falando de verba de natureza salarial. É um termo que eu ainda não tinha utilizado quando eu falei salário mínimo, mas deveria ter utilizado. O salário ele tem natureza alimentar, né? A natureza dessa verba é salarial e alimentar. Falei salarial, né? A palavra era correta, era alimentar. Então o salário ele tem essa natureza alimentar. Ele serve para o sustento ali
refeições e de tudo mais que a gente já tem ali no artigo sobre salário mínimo na Constituição Federal, né, sobre habitação, vestuário, lazer, etc., descanso. Então, o salário, ele tem um poder muito grande. Se fica sem salário, a gente acarreta aquelas discussões que a gente já fez na aula passada sobre as consequências de ficar sem salário de forma surpresa. Olha o perigo. Então, é por isso que a gente tem uma multa alta para ver se a pessoa paga logo pelo menos aquelas verbas que já estavam dentro da expectativa da pessoa receber, porque são indiscutíveis que ela tem um direito em relação ao 13º, às férias proporcionais ou integrais, ao 13º proporcional integral, ao aviso prévio, né, por todos os fundamentos e princípios que a gente discutiu em cada verba dessa. Então, quando tu chega nesse momento, tu começa a entender toda a arquitetura jurídica por trás dessa multa. E aí, na primeira audiência, tem que pagar as verbas incontroversas e indiscutíveis. Se não pagar, aplica a multa, desde que o vínculo já esteja reconhecido. Porque se o vínculo não estiver reconhecido, a regra geral diz que a gente não vai conseguir cobrar o 467, porque ele é sobre a verba incontroversa, indiscutível. E se eu ainda vou discutir o vínculo de emprego, aí sim eu não vou poder aplicar o 467, porque a gente está falando de uma verba que tem controvérsia. Tem dúvida se vai pagar ou não, porque eu só vou pagar se tiver o vínculo. Se não tiver vínculo, eu não pago. Então essa discussão vai precisar ser resolvida primeiro, para depois eu definir qual é a verba que tem que ser paga. Por isso que a gente passou primeiro pelos requisitos do vínculo de emprego, sobre as características, sobre a forma de pedir, quando vocês têm lá o modelo do reconhecimento, porque o resto é consequência. E a partir de agora, mais à frente, eu vou falar de normas de saúde do trabalho, antes da gente adentrar na modalidade de dispensa, mas a modalidade de dispensa vai, em efeito, determinar quanto de férias vai ser pago, vai determinar quanto de FGTS, o aviso prévio, o 13º, tudo isso que a gente mencionou agora, que é devido em relação, em decorrência do reconhecimento do vínculo, também é limitado dependendo da forma como foi dispensada a pessoa, da forma como se encerrou o contrato. Porque pedido de demissão, o valor de 13º e férias é um montante. Agora, se a pessoa for dispensada sem justa causa, o valor vai ser outro, porque a gente vai incluir o período de aviso prévio. Agora, se ela for dispensada por justa causa, o valor de 13º vai ser outro, porque a gente vai perder os proporcionais. Então, a gente vai discutir a proporção de quanto é para pagar de cada verba, por isso que a gente não adentrou muito, né, sobre o aviso prévio, sobre essas questões. Inclusive, eu acho que eu vou falar, não, vou complementar assim o aviso prévio. Mas a grande questão é essa discussão do quanto a gente ainda vai ter a influência da modalidade de dispensa. O primeiro passo é reconhecer, porque tudo isso aqui fica indiscutivelmente como pedido no processo. Vai ter que estar lá. Exceto se tivesse sido pago. Aí tu não vai cobrar, não vai botar no processo porque foi pago. Então não tem por que pedir. Né? Não tem por que incluir essa discussão, já que a gente não vai pedir nada. Agora, quando a gente avalia um processo, uma relação de emprego, a gente vai incluir todos esses pedidos que a gente superou aqui e mais à frente, né, vai cobrar o 467 se na primeira audiência a pessoa não pagou. É por isso, pessoal, que quando vocês vão para a audiência de acordo, por exemplo, a multa por descumprimento do acordo é 50%. Ela visa restituir o 467. Em algumas situações, aí já entra um princípio processual, tá? A gente tem uma multa de 30%. Aquela vara do trabalho coloca a multa de 30%. Por que ela coloca a multa de 30%? Ela coloca a multa de 30% para privilegiar o princípio da autocomposição. Ela está falando para o empregador, olha, esse valor aí em controvérsia, né, esse valor de acordo que tu está aceitando, se tu não pagar, se tu deixar de pagar, tu vai pagar uma multa de 30%. Agora tu não trouxe dinheiro nenhum para cá, né, para a mesa, para pagar os valores incontroversos, tu ia pagar 50%. Então é melhor tu fazer um acordo, porque tu já ganha um desconto aí. Faz um acordo. Então, essa diminuição do valor de inadimplemento, de multa por inadimplemento, visa privilegiar, fortalecer aí o princípio da autocomposição. Tudo tem um motivo, tudo tem uma raiz, né? Então, parem de trabalhar por modelos. Eu sei que vocês vão gostar do modelo, como a gente falou, o modelo tem uma função, acelerar o trabalho. A gente essas normas a gente vai precisar fundamentar na ação, esqueçam, não vai precisar. Como eu falei para vocês, isso daí já é algo pacificado, então não é algo que você vai ter que sair dialogando sobre a raiz e tudo mais. Não é isso. A gente está aqui apenas para ajudar vocês, para vocês operacionarem de uma forma profissional de fato. Né? Não ficarem aprisionados a um modelo e qualquer coisa, qualquer questionamento, argumentação diferente que tu não saiba, tu não consiga acessar a raiz, a semente de onde veio esse direito. Né? Senão tu vai sempre estar lendo todos os processos judiciais igual tu lia lá o caso dos exploradores de caverna, dando razão para todo mundo.
E um advogado que dá razão para todo tipo de argumentação está despreparado. Porque quando tu conhece a raiz, conhece a semente, conhece os troncos que dão luz, né, que renovam esses galhos, esse modelo que está agarrado aí pode cair a qualquer momento. Foi a questão da reforma do trabalho. Reformou. E daí? Reformou. Ele podou ali galhos de árvore. Os princípios estão ali. Então, quem está profissionalizado, realmente, quem fez essa análise criteriosa, vai ter poder de fogo e vai continuar estabilizado profissionalmente. É aqui que a gente começa a ganhar a nossa estabilidade profissional. Porque vocês estão entendendo como é o jogo, tá? Então, o 467, ele tem essa função. Vocês vão aplicar e quando vocês forem aprender a fazer os cálculos do trabalho, ele é 50% da verba principal, qual é a primeira etapa? Aprender a calcular a verba principal. Depois, tu vai aplicar o 467 e vai poder avaliar ali se está certo ou não o cálculo a partir da norma. Esqueça a matemática. Vocês não vão ter problema com matemática aqui. Vocês vão ter problemas nessa análise porque é uma coisa que vai divergir em cada caso, né? E vocês já estão ganhando a competência para não ter problema nenhum, para ser natural, para ser fluido e para ser proeficiente. Vocês vão seguir modelos para acelerar o processo, não porque estão escravizados a eles, tá bom? Então vamos seguir aí que a gente vai falar agora de normas de saúde do trabalho. É importante vocês terem essa. Vou aprofundar em mais normas de saúde do trabalho, né? A gente falou sobre jornada, a gente vai falar agora sobre insalubridade, periculosidade e penosidade. Tá bom? Sobre adicional noturno. Então vamos seguir.